E vamos dar início a mais um resumo, a mais uma revisão de todo o conteúdo que nós trabalhamos aqui durante a semana, tanto as questões do simulado com as 4 alternativas, quanto as questões oficiais da prova teórica do Detran com a pergunta, a resposta correta em verde e uma alternativa errada em vermelho. Lembrando que é o conteúdo que mais foi cobrado durante a semana e que foi trabalhado aqui no canal. Então, antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu joinha, o teu like e comenta aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade e desde já eu quero agradecer de coração o carinho de todas as mensagens e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Segundo suas funções, olha a primeira dica, função. Ele não está perguntando o significado da placa, ele está falando da função da placa. Abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Então, temos aqui uma placa amarela e temos duas plaquinhas vermelhas. Só sabendo disso, nós já sabemos que aqui será um termo e aqui serão dois termos iguais, porque as placas elas têm a mesma cor. Pode ser que você não saiba nem o significado, mas você precisa entender que aqui você tem uma função em amarelo e aqui em vermelho você tem outra função. Tá, na letra A ele fala em advertência e regulamentação. Não tem como, por quê? Essas duas palavras aqui, elas teriam que ser iguais. Por quê? Porque as duas placas aqui, ó, elas são iguais. Na letra B, ela fala em advertência, regulamentação e advertência. Novamente, pessoal, essas duas respostas aqui, elas precisam ser iguais, porque as placas têm a mesma função, têm a mesma cor, certo? Na letra C, ele fala em advertência, regulamentação e regulamentação. Opa, aqui já melhorou, já mudou. Por quê? Aqui nós temos um nome, que é essa placa aqui, e temos dois nomes que são iguais, regulamentação e regulamentação, que são essas duas placas aqui. Será que é a resposta correta? Na letra D, ele fala em regulamentação, regulamentação e regulamentação. Mas será que as três placas são iguais? Não, elas não são. As placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E as plaquinhas vermelhas são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Então, sim, a nossa resposta correta é a letra C, advertência, regulamentação e regulamentação. Ok? Então, cuidem, ele está falando da função e não do significado destas placas. Ao solicitar o serviço de resgate para atender as vítimas de um acidente de ônibus, deve-se prestar algumas informações. Então, ele está dizendo o quê? Quando você for ligar, você está ligando lá para o 192 ou para o 193, você vai ter que informar o acidente. Quais que serão essas informações que você vai passar? No número romano 1, aqui nós temos 1, 2, 3 e 4 números romanos. 1, tipo de acidente? Sim, eu vou precisar informar qual foi o tipo de acidente. Ah, foi uma colisão de um ônibus com um carro, foi uma colisão de um carro com uma árvore, eu preciso contar qual foi o tipo de acidente, certo? Então, se eu sei que o número romano 1 está certo, eu posso descartar os que não têm o número romano 1, que serão a letra B de bola e a letra D de dado. Olhe, só acertando, só vendo a primeira questão, eu já tenho 50% de chances de acertar essa pergunta. O 2, ele fala na gravidade aparente do acidente. Sim, eu preciso contar se tem uma vítima, se tem duas vítimas, se tem alguém em óbito, se tem alguém em estado grave, eu preciso contar qual é a gravidade desse acidente. Então, sim, a 2 também está correta. Então, continuamos aqui entre a letra A e a letra C. No 3, ele fala número aproximado de vítimas envolvidas. É claro, eu preciso contar para saber se manda uma, duas, três, quantas ambulâncias, quantos socorristas para poder auxiliar todas as vítimas. Então, sim, o 3 também está certo. Até aqui, continuamos entre a letra A e a letra C. O 4, o número romano 4, ele é representado por esse risquinho e por essa letra V. Isso aqui significa o quê? A letra V significa o número 5. Quando nós temos esse 1 antes, significa que é 5 menos 1, que é igual a 4, tá? Não existe 4 risquinhos. Existe o risquinho e a letra V, que significa 4, tá? Que significa 5 menos 1, que dá 4. Então, ó,
O 4, ele diz o nome da rua e o número aproximado, sim. É muito importante, porque quanto mais informações eu tiver do local, da localização, do endereço, de pontos de referência, mais rápido eu vou conseguir chegar nesse local. Então, sim, estão corretos o 1, o 2, o 3 e também o 4. Então, resposta correta, a letra A, um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos e o 4, que é o 1, né, que é o 5, menos o 1, que dá 4. Então, as 4 alternativas estão, sim, corretíssimas. A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Então, temos aqui, ó, o veículo estacionado na via pública aqui em vermelho. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, poderia estar abreviado pela sigla CTB. CTB e Código de Trânsito Brasileiro é a mesma coisa. O veículo, no caso, esse veículo aqui, deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de no mínimo. Meu Deus, Prof. Lu, o que é isso? Da esquina. Em relação à esquina aqui, ó. Tá vendo que ele tá até apontando aqui, ó, contando que aqui é o alinhamento do bordo da via transversal. Ou seja, em relação à esquina. Quantos metros o carro precisa guardar? Letra A, 4 metros. Letra B, 5 metros. Letra C, 2 metros. Ou letra D, 3 metros. Quantos metros esse veículo precisa guardar em relação à esquina? Pois bem, 5 metros. Letra B é a nossa resposta correta. Sim, em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, em relação à esquina, eu preciso guardar 5 metros, ok? É muito importante porque pode cair essa questão aqui. Essa questão aqui também, ele está inclusive dando a referência dos 5 metros. E ele diz o seguinte: a figura abaixo, essa figura aqui, representa 2 veículos efetuando paradas rápidas para desembarque de passageiros num trecho de rua onde não existe sinalização de regulamentação do estacionamento. Quer dizer que não tem aquela plaquinha com o Ezinho, nem com corte, nem sem corte, não tem um estacionamento. E aí ele quer saber, nessa situação, é correto afirmar que, gente, o que eu preciso analisar nessa figura? Primeiro, a direção da via. Essa via está indo para lá, ó, a setinha, essa via está vindo para cá, ó, a setinha, ok? Olhem a setinha em cima do capô. Esse carro está apontando para onde? Ele está vindo para cá. Mas espera lá, ele está na mão contrária da via, não está? E o carrinho 2 está indo para lá. Ok, ele está na mão da via? Está. Só que ele não está guardando os 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Ele teria que estar respeitando, ele teria que estar para trás desses 5 metros aqui, ó, ele teria que estar mais ou menos aqui. E ele quer saber, nessa situação é correto afirmar que os 2 veículos cometem infração de trânsito? É claro que cometem. Os 2 veículos estão cometendo infração. Por quê? Porque o veículo 1 está na contramão, ó, a setinha está indo para lá, mas a via está vindo para cá, e o carrinho 2 não está respeitando ali os 5 metros que ele precisa manter em relação à esquina, ao bordo do alinhamento da via transversal, tá? Só cuidem. Por quê? Estacionar em local proibido não é, em hipótese nenhuma, crime. Tá vendo aqui na letra B, que ele fala em crime de trânsito? Não é crime, gente, por favor, não é crime, tá? É apenas infração, não é crime, tá? Então, ambos os 2 veículos, não é só o veículo 2, não é só o veículo 1, ambos os 2 veículos estão cometendo apenas infração. Veículo 1 porque está na contramão e o veículo 2 porque não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. Olhem essa outra figura aqui, mesma coisa, mesma situação, porém, aqui nós temos 3 carrinhos, ok? E diz o seguinte, né, o enunciado. A figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação. Novamente, sem sinalização de regulamentação. 3 veículos, então, veículo 1 aqui, veículo 2 aqui e veículo 3 aqui. Estão estacionados conforme indicado. Bom, agora vamos analisar a figura. Bom, novamente, ó, é uma via de mão dupla, uma setinha indo para lá, uma setinha vindo para cá. Na hipótese de não ter essa setinha, notem que a faixa central é em qual cor? Amarela.
Toda vez que a faixa central for na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos. Um está indo para lá, outro está vindo para cá. Ok? Agora vamos analisar. O carrinho 1, ele está na mão certa de direção ou a setinha no capô? Tá na mão certa de direção, tá respeitando aqui, né, os 5 metros, que na outra questão não tava. Então, o carrinho 1 tá tudo ok. Carrinho 2, olha aqui, ó. A setinha da via tá vindo para cá. E o capô tá apontando para onde? Para lá. Então, notem que o carrinho 2, ele tá o quê? Na contramão. Tá no sentido contrário da via. Então, o carrinho 2 tá cometendo infração porque ele tá no sentido oposto, ele tá na contramão. Agora, olhem o carrinho 3. Igual na figura anterior, ele até tá na direção da via, ó, o desenho no capô. Só que ele não tá respeitando a distância de 5 metros. Então, o carrinho 2, perdão, o carrinho 3 também está cometendo infração. Então, o único que não está cometendo infração é o carrinho do número 1. 2 e 3 temos infração. E aí as alternativas são, nessa situação, infração de trânsito ocorre apenas em relação ao veículo 1 e 2? Não, o veículo 1 não está cometendo infração. O veículo 1 está correto. O veículo 2 está. Aos veículos 2 e 3, sim, o veículo 2 está na contramão e o veículo 3 não está respeitando a distância de 5 metros, concorda? Não é só o veículo 3, nem só o veículo 2, tá? Então, resposta correta, letra B de bola, ao veículo 2 e 3. 2 porque está na contramão e o 3 porque não está respeitando a distância de 5 metros em relação à esquina. Olha a outra questão. A faixa que se destina à ultrapassagem em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido é. Prestem bem atenção. A faixa. Ele está se referindo à faixa. Qual faixa? Letra A. Aquela com sinalização específica? Qualquer uma escolhida pelo condutor? Letra C. A da esquerda? Ou letra D, a do centro? Primeiro, quando ele fala em faixa, ele não está falando de linha. Ele poderia falar, qual a linha que permite a ultrapassagem? Não é aquela linha seccionada, pontilhada, interrompida, que tem um espaço? Ou qual a linha que proíbe a ultrapassagem? A linha contínua. Só que ele está falando de faixa, ele está falando de pista. Qual das pistas eu vou usar para ultrapassar? Lembrem-se, nós transitamos por onde? Pela direita. Direita. Nós ultrapassamos por onde? Pela esquerda. Então, quando ele fala faixa, ele está falando da pista mesmo. A parte física da via. Eu vou transitar pela direita, eu vou ultrapassar pela esquerda. Entenderam? Então, a faixa que eu posso realizar uma ultrapassagem, destinada à ultrapassagem, é a da esquerda. É a da esquerda para ultrapassagem e para aqueles veículos que estiverem desenvolvendo maior velocidade. A faixa da direita será para os veículos que estiverem desenvolvendo menos velocidade e que estiverem mais devagar. Tá? Então, a faixa da direita para os veículos mais pesados, para os veículos de grande porte, que estão desenvolvendo baixa velocidade. A da esquerda vai ser para os veículos que estão realizando ultrapassagem, certo? Ou para aqueles que estão transitando com um pouco mais de velocidade, respeitando sempre, né, a velocidade da via. Andar de táxi é uma caixinha de surpresas, em boa parte das vezes desagradáveis. Foi o que descobriram os técnicos da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, depois de 464 corridas em 4 capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador, realizadas no ano passado. As falhas incluíram até o descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. E agora ele vai falar quais foram as infrações. Ó, muitos falaram ao celular, fumaram, fizeram barbeiragens, passaram no sinal vermelho, não usaram o cinto de segurança e nem pediram que os passageiros o fizessem. Olha a quantidade de infrações que ele falou nessa pequena frase. Usando o celular, avançar o sinal vermelho, não usar o cinto de segurança, além, né, de outras barbeiragens. Aí ele quer saber,
Dentre as infrações mencionadas no texto, a de natureza grave. Bom, aqui nós temos infrações graves e infrações gravíssimas. Ele quer saber infração grave. A infração grave, nesse caso aqui, vai ser não usar o cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento. Por quê? Avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Não usar o cinto de segurança, seja o condutor ou os ocupantes do veículo, é uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. Lembrando que a responsabilidade de todos estarem usando o cinto de segurança é do condutor. Então, se tiver uma blitz, uma fiscalização, quem vai receber a multa pelo condutor ou os ocupantes estarem sem cinto vai ser o condutor do veículo. E falar ao celular é uma infração de natureza gravíssima. Falar, estar realmente ali falando ao celular, estar manuseando o celular. Agora, utilizando fone de ouvido ou mesmo utilizando Bluetooth do carro ou no Viva Voz é uma infração de natureza média com 4 pontos. Agora, estar digitando uma mensagem de texto, estar falando ao celular, aí vai ser uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. E avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare também, infração gravíssima com 7 pontos. Agora, não usar o cinto de segurança, aí será uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação do condutor. A segunda questão, ele vai falar já de recurso de multa. Então, assim, antes de começar, eu quero lembrar vocês da nossa escadinha. Nós temos uma escadinha. No primeiro degrau, nós temos a JARE. No segundo degrau, nós temos o CETRAN. E no terceiro degrau, nós temos não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Quer dizer que se na tua pergunta não mencionar órgão nenhum, a resposta sempre será JARE. Se na pergunta mencionar a JARE, ele já subiu o primeiro degrau. Qual que é o segundo degrau? É o CETRAN. E se na pergunta mencionar a JARE, subiu o primeiro degrau, mencionar o CETRAN, subiu o segundo degrau, a resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. É importante vocês lembrarem disso, que aí vocês conseguem acertar a questão. Então, imaginem uma escadinha. Imagine aqui, né, um degrau, 2 degraus e 3 degraus. Aqui vai ter que estar a JARE, tá? Aqui vai estar o CETRAN. Gente, escrever com o mouse não é fácil, tá? E aqui em cima vai estar não cabe recurso na esfera administrativa, que é o caso dessa questão. Ó, vamos ler aqui. As juntas administrativas de recurso de infração, ó, ele já subiu o primeiro degrau. Aqui, ó, ele já mencionou a JARE, certo? São órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito, contra as decisões da JARE, ó, já falou da JARE na questão, que funcione junto ao órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso. Bom, se ele já subiu o primeiro degrau, se ele já falou da JARE, o segundo degrau vai ser o CETRAN. Então, a resposta vai ter que ser CETRAN. Então, falou da JARE na pergunta, a resposta sempre será CETRAN. Agora, olhem essa outra questão aqui. Os conselhos estaduais de trânsito, no caso o CETRAN, são órgãos integrantes do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões das JARES. Então, ó, mencionou a JARE primeiro degrau, mencionou o CETRAN o segundo degrau. Então, a resposta só poderá ser: não cabe recurso na esfera administrativa. Continuando. Relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN. Bom, já falou da JARE, já falou do CETRAN. Então, não cabe recurso na esfera administrativa. Lembre-se desse degrau, lembre-se dessa escadinha. Primeiro, JARE, segundo, CETRAN, terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Se vocês lembrarem desse degrauzinho, com certeza vocês irão acertar qualquer questão que fale de multa. Aqui, pessoal, é uma questão falando de normas de circulação. Então, ele diz assim: na ilustração abaixo, o veículo A, então o veículo A é esse daqui,
vai efetuar uma conversão à esquerda na entrada 1. A entrada 1 que ele se refere é essa daqui, ó. Então, esse carro aqui vai entrar aqui. Pela regra de circulação do Código de Trânsito Brasileiro, por se tratar de uma rodovia, deverá. Pessoal, atenção! Quando você for fazer uma conversão na cidade, na via urbana, você vai levar o teu carro ao centro da pista. Se vier alguém da frente, você vai parar, esperar e depois você vai entrar à esquerda, ok? Agora, cuidem, eu não posso fazer isso na rodovia. A rodovia tem uma velocidade muito maior. Então, eu preciso o quê? Eu preciso entrar na direita para virar à esquerda. Nossa, prof. Lu, que confuso. Não, não é confuso. Acontece o quê? Eu preciso ir para o acostamento, entrar na direita, para só então eu ter um visual completo da via e poder entrar à esquerda. Ou mesmo, quem sabe, até fazer um retorno, se for o caso. Então, ó, voltando aqui para a questão. Então, ó, nós temos o carrinho aqui, o carrinho A, tá vindo seguindo, né, um carrinho B na frente dele, e tem um veículo C passando pela via contrária. Essa via aqui permite ultrapassagem, podem ver que é uma faixa seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida. Então, é outro cuidado que ele precisa ter. Então, qual que vai ser o procedimento? Olha, acompanhem comigo aqui em vermelho. Ele vai ter que vir para o acostamento, ele vai aguardar aqui no acostamento o melhor momento para daí ele vir e entrar aqui na entrada 1. Entenderam? Então, ele vai vir para o acostamento, ou seja, ele vai entrar na direita, para depois ele verificar se ele tem condições de entrar aqui na esquerda, entrar na entrada 1. Então, ele vai parar no acostamento, aguardar para cruzar a pista com segurança. Essa é a regra básica, tá? Ele vai ter que vir pro acostamento, aguardar o melhor momento, para só então ele entrar aqui na entrada 1, entrar à esquerda. Então, parar no acostamento e aguardar para cruzar a pista com segurança. Aqui, pessoal, nós temos uma plaquinha amarela. Todas as placas A, todas as placas amarelas, elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E aqui ele quer saber o que essa placa significa. Ele vai sempre dar a referência, que é a placa, por exemplo, A42C, lembrando que aqui, quando for uma letrinha A, sempre será à esquerda. Quando for uma letrinha B, sempre será direita. Mas, prof. Lu, tem uma letrinha C. A letrinha C significa centro. Qualquer coisa que tenha nessa placa, ela está indo ao centro. C é o centro. Então, imagine aqui, ó, letra A, letra B e letra C. Letra A é esquerda, letra B é direita, letra C vai reto, é ao centro, certo? Sabendo disso, eu já poderia ter acertado, porque central, ó, não é via de mão dupla, tá? É centro. Alguma coisa vai acontecer ao centro. Então, eu tô indo com o meu carro e a pista vai dividir. Vai ter o quê? Nesse caso, um canteiro central que passa a dividir os fluxos de tráfego no mesmo sentido. Então, ó, eu estava indo aqui duas pistas, mas de repente a pista da esquerda foi bem para a esquerda, a pista da direita foi bem para a direita, porque vai iniciar um canteiro central. Aqui em cima, pessoal, é início. Se fosse aqui embaixo, seria término. Por quê? Porque eu estou começando, eu vou entrar. Se eu estivesse aqui embaixo, eu estaria já saindo, já estaria concluindo. Então, aqui no caso, a plaquinha A42C é canteiro central que passa a dividir os fluxos de tráfegos de mesmo sentido. Por que mesmo sentido? Olhem que ambas as setinhas estão indo no mesmo sentido. Não é duplo sentido, não tem uma subindo e a outra descendo, tá? As duas estão subindo, as duas estão indo exatamente no mesmo sentido. Essa outra questão aqui, ele está falando dos marcadores de alinhamento. Eles são dispositivos utilizados para, pessoal,
Olha a dica da resposta na pergunta. Eles são marcador do quê? De alinhamento. Eles vão alinhar a via. Só que eles são placas do quê? De alerta, de advertência, de atenção. Então, ele está alertando o condutor do quê? Que vai ter uma alteração no alinhamento da via. Alinhamento horizontal. Por que horizontal? Porque a via é a pista que vai ter uma alteração. Vai ter uma curva para a direita ou uma curva para a esquerda, né? Dependendo para onde ele estiver apontando. Então, se cair novamente essa questão, se você vê essa questão na prova, se você vê essa questão aí durante os simulados, ela vai alertar, né, o condutor sobre, aliás, alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. A segunda questão, ele vai falar o seguinte: dispositivos de sinalização auxiliar colocados verticalmente, de pé. Vertical é o que está de pé. Horizontal é a pista, é tudo que está desenhado, pintado ou aposto sobre o pavimento. Agora, vertical é o que está de pé, são todas as placas. Por exemplo, os marcadores de alinhamento, elas são placas verticais que vão alertar que vai ter alteração horizontal da via, que a via vai ter uma curva. E ele continua, sobre a via que fornece informações diversas. Olha só, informações diversas quer dizer o quê? Não é uma placa de regulamentação, porque placa de regulamentação só dita regulamentação. Não é uma placa de advertência, porque a placa de advertência ela vai apenas advertir o condutor, certo? Também não é placa de indicação, não é placa educativa. Por quê? Porque essas placas elas têm apenas uma função. Ou ela vai alertar, ou ela vai regulamentar, ela só tem uma função. Só que aqui ele vai dar informações diversas. Quem que é capaz de dar informações diversas? O painel eletrônico. Sabe aquele painel que às vezes está escrito lá, obras à frente, pista interditada, acidente, entre outros? Isso, pessoal, é o painel eletrônico. Ele pode dar qualquer tipo de informação. Um acidente, uma via bloqueada, uma via interditada, obras, o tempo estimado da tua viagem, por exemplo. Então, todas essas informações diversas, quem poderá dar será o painel eletrônico. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feito. Ó, o que ele quer saber dessa questão? Por onde? Por qual faixa? Por qual pista eu vou realizar a ultrapassagem? Se você tiver dúvida, no vídeo que eu postei antes de ontem, teve uma questão que falou também das faixas que são destinadas para ultrapassagem. Vou, inclusive, deixar o link aqui para vocês no outro vídeo, tá? Então, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feito. Por qual lugar? Por qual faixa? Por qual pista? Letra A. Pela direita, quando o veículo da frente estiver com baixa velocidade. Ó, nós transitamos pela direita, não esqueçam. Letra B. Pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. Letra C, pelo acostamento. Ou letra D, pela direita, retornando a sua mão de direção o mais rápido possível. Pessoal, eu vou começar falando para vocês que não vai ser pelo acostamento. Transitar pelo acostamento ou ultrapassar pelo acostamento é uma infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Então, definitivamente não é. Só que presta atenção comigo. Faixa pela direita. A direita não é o acostamento? Ou eu estou na faixa da direita, considerando que seja uma via de 2 pistas, direita também não é. E se eu estou na minha via de direção, a direita ainda será o acostamento. Então, não é pela direita, pessoal. Nem se o veículo da frente estiver com baixa velocidade. Não vai ser pela direita. Será a letra B, pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. Ou seja, eu irei transitar, presta bem atenção, eu vou transitar pela direita.
Eu vou ultrapassar por onde? Pela esquerda. Então, eu transito. São duas pistas. Eu transito pela direita, eu ultrapasso pela esquerda. Eu posso ultrapassar pela direita? Eu quero que você deixe aqui embaixo, nos comentários, se eu posso ultrapassar pela direita. E quando que eu posso? Eu vou contar para vocês a resposta no final do vídeo, tá? Então, para essa questão aqui, é pela esquerda, sim, retornando à faixa de origem. A nossa segunda questão é uma placa de advertência ilustrada abaixo, significa desvio à direita. Ok, ele já contou que é um desvio. Só que prestem bem atenção, porque esse desvio é para um veículo em específico. Ele está dando um limite. Tá vendo, ó? Qual que é esse limite? 3,4 metros. Quer dizer o quê? Que se você tiver o Q maior que 3,4, notem que essa setinha está para cima e para baixo, não está para os lados. Letra A. Para veículos com comprimento maior, comprimento não é assim? Então não é. Concordam comigo? Com limitação de altura de 3,4, será que a altura é assim? Vamos analisar. Letra C. Para veículos com largura maior que 3, largura, comprimento, não é? Agora, a letra D. Para veículos com altura maior que 3,4, vejam bem, ele está dando uma limitação. Quer dizer o quê? Que se você estiver acima, se você for maior que 3,4 metros, você não vai passar no espaço que está aquela placa. Vamos imaginar que seja um túnel, que seja um viaduto, uma ponte, algo assim. Se tiver 3,4 metros e o teu veículo, o teu caminhão for maior que isso, ele não vai passar. Ele vai enroscar. Então, não é uma limitação de altura. E sim, ele está dizendo que se o teu veículo for maior, a tua altura for maior que 3,4 metros, você deverá o quê? Utilizar o desvio. Ainda apontou que o desvio está aqui na direita. Então, se você for maior, tiver altura maior que 3,4, você terá que utilizar o desvio. E agora, a identificação externa, externa ao lado de fora, pela parte de fora do veículo, é feito por meio das placas, ok? Dianteira e traseira, concordam comigo? Sendo que a placa traseira é lacrada na estrutura de todos os veículos. Olha só a pergunta. A placa dianteira tem seu uso dispensado para. Quando ele fala no uso dispensado, são os veículos que não têm a obrigação, não têm a necessidade de ter placa dianteira. Aí eu vou te dar uns segundinhos aí. Pare para pensar no teu dia a dia. Quais os veículos que você vê circulando que não tem placa dianteira? Vamos analisar. Carro, tem dianteira e traseira? Caminhão, tem dianteira e traseira? Placa dianteira e traseira? Ônibus, tem placa dianteira e traseira? Moto, tem placa dianteira e traseira? Fica aí para vocês pensar. Na letra A, ele fala em motocicletas. Na letra B, ele fala em caminhões. Na letra C, em caminhão-trator. E na letra D, em ônibus. E agora? Bom, o caminhão e o ônibus, ele tem sim uma placa dianteira e uma placa traseira. Nos caminhões que tem carreta acoplada, vai ter a placa da carreta e vai ter a placa do cavalinho em separado. Mas ambos vai ter placa. Concordam comigo? Agora, qual deles que não tem a placa dianteira? A moto. Puxem pela memória. No Brasil, analisem as motos. Alguma motocicleta tem placa dianteira? Não, não tem, nenhuma. Então, sim, a que tem o seu uso dispensado, ou seja, que não precisa ter placa dianteira, são sim as motocicletas. Agora vamos falar de condições adversas. E olha já a primeira pergunta. São condições adversas. Letra A. Iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Letra B. Luz, tempo, via e feriado. Letra C. Tempo, colisão e atenção. Letra D. Colisão, tempo, clima e depressão. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou acertar essa questão?
Olha a dica que eu vou dar para você. Lembre do número 8. Anotem aí. Condições adversas e coloque lá o número 8. Não é 88 não, tá, pessoal? É só o número 8. O número 8. Por quê? Contem comigo. Letra A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8. Letra C. 1, 2, 3, 4. Letra C, não, letra B. Agora letra C. 1, 2, 3. Letra D. 1, 2, 3 e 4. Qual que tem 8? Letra A. Então, letra A é a nossa resposta correta. Primeiro, ele pode perguntar da definição. Condições adversas são os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho de vocês na direção. Se ele perguntar quais são, lembre-se do número 8. As condições adversas serão 8. Iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. É difícil lembrar de todas? Eu vou misturar com a atenção, que vem lá dos elementos básicos da direção defensiva. Eu vou misturar tempo e clima, que nada mais é que a mesma coisa, e vai fazer uma confusão. Então, eu vou lembrar que são 8. 8 itens e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Acertei a questão. Viu como é simples? Muitas das vezes as questões nós erramos por falta de interpretar, por ter dicas que nos levem a entender qual é a nossa resposta correta. Então, se falar de condições adversas, são 8 itens. Nunca mais vocês vão esquecer dessa questão. Bom, agora, né, vamos falar de ofuscamento e vamos falar de chuva. E ele quer saber, são respectivamente condições adversas de. Pessoal, existem algumas palavras na prova que vocês precisam saber para poder acertar a questão. Por exemplo, respectivamente. Respectivamente quer dizer na ordem. A ordem correta. Primeiro, ele quer o ofuscamento. Depois, ele quer chuva. Certo? Digamos que aqui fosse o número 1 e aqui fosse o número 2. Respectivamente, 1 e 2. Por quê? Porque o respectivamente, ele vem de ordem, na ordem que ele colocou ali. Então, o que vem primeiro? Primeiro vem o ofuscamento. Depois vem a chuva. Entenderam? Então, respectivamente, é ordem, na ordem que ele deu. Não é aleatório. Primeiro chuva, depois ofuscamento. Não. É na ordem que ele deu. Primeiro ofuscamento, depois chuva. Tá. Na letra A, ele fala em tempo e trânsito. Na letra B, luz e tempo. Na letra C, luz e trânsito. E na letra D, trânsito e estrada. Bom, ofuscamento e a penumbra são condições adversas de luz ou de iluminação. Ofuscamento é o excesso de luz e a penumbra é a falta. Sabendo que na ordem ofuscamento tem a ver com luz, eu posso descartar as alternativas que não começam com luz, que vai ser a letra A e a letra D. Tempo é tudo que está relacionado com o clima, que é justamente o segundo item, chuva. Chuva, neblina, garoa, vento, cerração, geada, granizo, está relacionado com o clima, está relacionado com o tempo. Então, a resposta correta será a letra B. Luz, que é o ofuscamento, e tempo, que é chuva, certo? A letra C, trânsito, pessoal, trânsito é tudo o que transita, o que circula sobre a via. Via é a superfície, é o chão por onde transitam pessoas, veículos e animais. E as pessoas, veículos e animais transitando sobre a via, aí são condições adversas de trânsito, beleza? Próxima questão. Bom, essa aqui eu já contei para vocês, né? Então vai ficar fácil de vocês lembrar. Penumbra é uma condição adversa do quê? A, luz. B, veículo. C, tráfego. Essa condição nem existe, tá, pessoal? Já vou até riscar aqui. Ou letra D, tempo. Bom, condição adversa de veículo é tudo que está relacionado com os defeitos do veículo. Um pneu careca, um freio falhando, um limpador que não funciona, um pisca que está queimado. Tempo, nós já vimos que é tudo que está relacionado com o clima. Chuva, neblina, garoa, cerração. Então, não é. Então, só sobrou a luz.
Luz é condição adversa. Aliás, penumbra é condição adversa de luz. Penumbra é a falta de luz, enquanto o ofuscamento é o excesso de luz. Então, ofuscamento é o excesso de luz, penumbra é a falta de luz ou de iluminação. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Bom, motorista 1, uma infração de natureza leve. Pessoal, quantos pontos é uma infração leve? Ah, é 3, ok. E uma média? É 4. O motorista 2, uma infração gravíssima. Qual é a pontuação da gravíssima? É 7. Nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é, olha de novo, respectivamente. Ordem, pessoal. Primeiro quem? Primeiro o motorista 1. Depois o motorista 2. Por quê? Porque é respectivamente. É ordem, certo? Então, ó, motorista 1, uma infração leve, 3. E uma média. Quanto que é 3 com 4? Ai, professora, é 7. Ok. Então, descarta a letra D. Porque o primeiro motorista tem 7 pontos. E não 6. E o 2? Ai, professora, é gravíssimo, é 7 pontos. Então, só pode ser a letra C. Notem que nessa questão aqui, o respectivamente nem faz tanto sentido, porque os dois têm 7 pontos. Mas vamos dizer que fosse 7 e 8, ou fosse 8 e 10, ou outro número. Aí vocês têm que cuidar. Respectivamente é na ordem. Primeiro, o motorista 1 e depois o motorista 2. Respectivamente é a ordem. Lembrando, infração gravíssima é 7 pontos, infração média é 4 pontos, infração leve é 3 pontos. Novamente, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. É importante vocês lembrarem. Se cair essa questão, com certeza vocês irão conseguir acertar. Os sinais de trânsito previstos na legislação de trânsito são: quais que são esses sinais? Verticais, são todas as placas, placa de regulamentação, de advertência, placa de educativa, entre outras. Sinalização horizontal é tudo que está pintado, desenhado ou aposto sobre o pavimento, além, claro, dos dispositivos de sinalização auxiliar, tipo cones, entre outros, os luminosos, que são todos os sinaleiros, os semáforos, os sonoros, que pode ser pelo agente de trânsito, como pode ser pelos demais condutores, e também os gestos, tanto gestos dos agentes de trânsito, quanto dos outros condutores. Então, os sinais, né, são divididos em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos. Olha a segunda questão. Quanto à sua função, notem bem, função. Ele não está perguntando o que significa, e sim a função. Tem função do quê? A sinalização vertical compõe-se dos seguintes tipos. Bom, sinalização vertical são todas as placas do que está em pé, correto? Quais que vão ser as placas que nós temos? Nós temos placas vermelhas, que são placas de regulamentação, nós temos placas amarelas, que são placas de advertência, e nós temos as placas azuis, as placas verdes, as placas brancas e as placas na cor marrom, que são placas de indicação. Eles indicam, identificam vias, locais de interesse, distâncias, percursos, tem a função educativa e também nos alertam não, né? Nos contam sobre os atrativos turísticos presentes. Então, sempre que falar em sinalização vertical, é o que está de pé, são as placas. Elas serão de regulamentação, que são as vermelhas, serão de advertência, que são as amarelas, e serão de indicação, que são as plaquinhas coloridas, as verdes, as azuis, brancas e na cor marrom. Tá? Então, essas são as composições tanto das sinalizações no geral, né, que vão ser verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos. E quando falarmos na sinalização vertical, que é tudo que está em pé, aí nós vamos ter regulamentação, que são as vermelhas, advertência, que são as amarelas, e indicação, que são as coloridas, verdes, azuis, brancas e também na cor marrom. Então, função de regulamentar, de advertir e de indicar.
regulamentação, advertência e indicação. Agora, olhem essa questão aqui. Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações e restrições. Pessoal, tá dando ordem. Se tá dando ordem, se tá dando uma obrigação, tá dando uma proibição, só pode ser regra. Regra lembra o quê? Regulamentação. E aí ele continua. No uso das vias, suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração. Ele está falando, sim, da sinalização de regulamentação, da sinalização vermelha. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação que ditam condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. E sim, o desrespeito a qualquer placa vermelha pode sim gerar uma infração. Quer ver? Vou dar 2 exemplos para vocês. Avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho, que também é uma regulamentação, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos. Avançar a placa de preferencial, que é o triângulozinho, é uma infração grave com 5 pontos. Então, são apenas 2 exemplos de placas de regulamentação e que, se vocês desrespeitar, vai gerar infração. A segunda diz assim, ó, a sinalização que tem a finalidade de alertar, olha a letra A, os usuários da via para a condição de perigo, possuindo caráter de recomendação. Se vai alertar, vai advertir, vem de amarelo. Olha que fácil. Alertar, advertir, amarelo, advertência. Todas as sinalizações na cor amarela são de advertência, elas vão alertar, advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Sinalização de advertência é uma sinalização futura, é algo que vai acontecer. Por exemplo, se você tem uma placa dizendo que vai ter uma curva, não tem uma curva ali agora, mas à frente vai ter uma curva. Quando o sinal do semáforo fica amarelo, por exemplo, o que ele está dizendo? Ele está te alertando. Olha, presta atenção, porque vai fechar, vai ficar vermelho. Então, todas as placas na cor amarela são placas de alerta, são placas de advertência, elas vão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou vai indicar, né, vai alertar aos usuários da via para condições de perigo, possuindo o caráter recomendação. Então, ela vai recomendar, tipo, o sinal ficou amarelo, ele está recomendando, olha, presta atenção, porque vai fechar, é uma mensagem futura. Aqui ele vai falar o seguinte, ó, sinalização horizontal de novo. Sinalização horizontal é o que está deitado, pintado, desenhado a postos sobre o pavimento. A sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinais, são aquelas linhas compridas, marcas transversais, são as paralelas, tipo faixa de pedestre, marcas de delimitação e controle de estacionamento e parada. Inscrições no pavimento. Então, ele contou que tem marcas de delimitação, marcas transversais, controle de estacionamento ou parada e inscrições no pavimento. E o quê? O que ficou faltando? Quais os desenhos que ele não colocou? As marcas de canalização. Mas o que é uma marca de canalização? Marca de canalização são aqueles desenhos pintados, aquelas faixas aonde os veículos não podem transitar, não podem trafegar. As marcas de canalização estão indicando os locais que não devem ser utilizados pelos veículos, tá? Então, marcas de canalização faz parte da sinalização horizontal. Então, sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de delimitação, controle de estacionamento ou parada, inscrições no pavimento, tipo pare, reduz a velocidade ou mesmo desenhado a velocidade da via, e as marcas de canalização. A sinalização horizontal de uma via tem a função de
Para que serve a sinalização horizontal? Vamos pensar assim, já tem a sinalização vertical, que são as placas, concordo? Por que ainda tem mais a horizontal? Ela serve para intensificar a sinalização, para complementar a sinalização vertical. E ela vai ter a função do quê? De organizar, ou seja, você fica numa pista, você fica na outra, por exemplo, controlar e orientar os fluxos de veículos, tipo, você vai pela direita, você vem pela esquerda, quando a central for na cor amarela, via de sentido duplo, quando a central for branca, todo mundo está indo no mesmo sentido, e também os pedestres, ou seja, a faixa de pedestre que é de uso exclusivo do pedestre. Então, a sinalização horizontal tem a função de, novamente lá, organizar, controlar e orientar os fluxos de veículos e também de pedestres. Essa é a função da sinalização horizontal, que é tudo que está desenhado, pintado ou aposto sobre o pavimento. Agora sim, pessoal, qual a sinalização que prevalece no trânsito? É representada pelo quê? Bom, ó, a primeira preferência, a primeira prioridade no trânsito começa com quem? Com o pedestre. Então, o pedestre, ele é o mais vulnerável e ele tem a primeira preferência. Agora, quando falamos aqui, ó, em sinalização, a que vai prevalecer sobre as demais são as ordens do agente de trânsito ou os gestos de agentes de autoridade de trânsito. Então, sim, qualquer questão que fale, que pergunte para vocês qual a sinalização que prevalece sobre as demais, são as ordens do agente de trânsito, são os gestos do agente de trânsito, ou, bem completinho, gestos de agentes da autoridade de trânsito é a sinalização que vai prevalecer sobre todas as demais. Agora, olhem essa segunda questão, ele está colocando em prática essa ordem do agente. Ao circular por uma via arterial, via urbana, de 60 km por hora, determinado condutor chega num cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha. Então, ele sabe que ele tem que parar, senão é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Porém, o agente de trânsito faz indicação para avançar. E agora? O que ele vai fazer? Bom, se ele assistiu a aula da Prof. Lu, ele vai saber que as ordens do agente prevalecem sobre as demais, certo? Primeiro vem o agente, depois vem o sinaleiro, depois vem as demais indicações. Então, ó, o agente, o gesto do agente está em primeiro lugar. Então, ele vai sim acatar a indicação do agente e avançar. Se o sinal está vermelho, ele manda avançar, você vai avançar. Se o sinal está verde, ele manda você parar, você vai parar. Porque as ordens do agente de trânsito, elas irão prevalecer sobre as demais sinalizações. Então, tem um agente de trânsito, manda você parar, você para. Tem um agente de trânsito, ele manda você seguir, você vai seguir. Em primeiríssimo lugar, vem as ordens do agente de trânsito, ou os gestos de agentes da autoridade de trânsito. Em segundo lugar, vem o semáforo, e depois do semáforo, aí vem todas as demais sinalizações. Então, o agente de trânsito vai sim prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Ao solicitar o serviço de resgate para atender as vítimas de um acidente de ônibus, deve-se prestar algumas informações. Então, ele está dizendo o quê? Quando você for ligar, você está ligando lá para o 192 ou para o 193, você vai ter que informar o acidente. Quais que serão essas informações que você vai passar? No número romano 1, aqui nós temos 1, 2, 3 e 4 números romanos. 1, tipo de acidente? Sim, eu vou precisar informar qual foi o tipo de acidente. Ah, foi uma colisão de um ônibus com um carro, foi uma colisão de um carro com uma árvore, eu preciso contar qual foi o tipo de acidente, certo? Então, se eu sei que o número romano 1 está certo, eu posso descartar os que não têm o número romano 1, que serão a letra B de bola e a letra D de dado. Olhe, só acertando, só vendo a primeira questão, eu já tenho 50% de chances de acertar essa pergunta. O 2, ele fala na gravidade aparente do acidente.
Sim, eu preciso contar se tem uma vítima, se tem duas vítimas, se tem alguém em óbito, se tem alguém em estado grave, eu preciso contar qual é a gravidade desse acidente. Então, sim, a 2 também está correta. Então, continuamos aqui entre a letra A e a letra C. No 3, ele fala número aproximado de vítimas envolvidas. É claro, eu preciso contar para saber se manda uma, duas, três, quantas ambulâncias, quantos socorristas para poder auxiliar todas as vítimas. Então, sim, o 3 também está certo. Até aqui, continuamos entre a letra A e a letra C. O 4, o número romano 4, ele é representado por esse risquinho e por essa letra V. Isso aqui significa o quê? A letra V significa o número 5. Quando nós temos esse 1 antes, significa que é 5 menos 1, que é igual a 4, tá? Não existe 4 risquinhos. Existe o risquinho e a letra V, que significa 4, tá? Que significa 5 menos 1, que dá 4. Então, ó, o 4, ele diz o nome da rua e o número aproximado, sim, é muito importante, porque quanto mais informações eu tiver do local, da localização, do endereço, de pontos de referência, mais rápido eu vou conseguir chegar nesse local. Então, sim, estão corretos. Ou 1, ou 2, ou 3 e também o 4. Então, resposta correta, a letra A. Em um acidente de trânsito com vítimas, cuidem bem, porque ele já deixou claro que é com vítimas. São atitudes corretas de um socorrista. Aqui nós temos um número romano, 2 números romanos e 3 números romanos. Sempre que tiver números romanos, lembrem sempre daquela dica de seguir, pessoal, excluindo as questões que estão erradas ou excluindo as alternativas que não têm a resposta que você já encontrou como certa. Isso vai ajudar muito a resolver a questão. O número romano 1 diz o seguinte: parar o seu veículo em local seguro e definir um local para melhor sinalizar com o triângulo. O 2, parar seu veículo em local seguro. Se não souber o que fazer, agir por instinto ou por impulso. E 3, pedir ajuda a outros motoristas, evitando agir sozinho. Quais deles que vocês acham que são respostas corretas, que são atitudes positivas que nós precisamos tomar em caso de acidente de trânsito? O 1, ele fala em parar seu veículo em local seguro, ok, e definir um local para melhor sinalizar com o triângulo. Essa questão, essa frase, aliás, ela está completamente correta. Então, sabemos que o número romano 1 está correto. Então, notem que vocês já podem descartar a letra A, porque não tem a presença do número romano 1. O 2 fala parar seu veículo em local seguro. Até aqui, pessoal, está correto. Só que olha a continuação. Se não souber o que fazer, agir por instinto ou impulso. Atenção, vocês não vão agir por instinto, não vão agir por impulso e não vão utilizar técnicas nem simples e nem complexas. Anotem aí porque é muito importante. Não agir por instinto ou por impulso, nem utilizar técnicas simples ou complexas, que se cair questão falando disso, vocês vão acertar. Então, se eu sei que a 2 está errada, eu já posso descartar a que não tem a presença do número 2. Então, notem que com apenas essa atitude, eu já tenho 50% de chances de acertar a minha questão. E o 3 fala: pedir ajuda a outros motoristas, evitando agir sozinho, com certeza. Quanto mais pessoas ajudando, quanto mais amparo vocês tiverem, melhor será. Então, está correto a letra B, que tem a presença do número romano 1, que é um risquinho, e o número romano 3, que são 3 risquinhos, tá? É importante vocês lembrar, né, que sempre vai ter que ter a presença dos risquinhos que vocês encontraram como certos. Então, ó, um risquinho, 3 risquinhos, 3 risquinhos. Então, resposta correta, letra B de bola. Em uma estrada, um motorista depara-se com um acidente, depara-se com um acidente ocasionado pela colisão de 2 ônibus. No interior dos veículos encontram-se algumas vítimas queixando-se de fome, sede e dores musculares. Olha só, cuidem.
Eles estão sentindo fome, sede e estão com dores, tá? Olha a dica que eu vou dar e que eu tenho certeza que já vai te ajudar a acertar essa questão. Você não vai usar técnicas simples e nem complexas, ok? Nem agir por instinto, certo? Agora, presta atenção. Você não vai dar nada para as vítimas beber, ou comer, ou qualquer tipo de medicação. Você também não vai remover as vítimas e não vai retirar capacete de motociclistas. Anotem aí. Não remover as vítimas, não retirar capacete de motociclistas, não dar nada para as vítimas beber ou comer e nem ministrar nenhum tipo de medicamento, tá? Na letra A, bom, continuando, né? Daí ele continua lá. Nesse caso, a conduta correta do motorista, além de sinalizar o local, chamar o socorro médico, deve ser. Na letra A, ele fala estimular que todos comam alimentos, não vai comer alimento, não vai administrar alimento, nem bebida, nem medicamento. Então, descarta. Na letra B, ele fala não oferecer alimentos ou bebidas até a ordem contrária dos médicos socorristas. A princípio é que faz mais sentido. Na letra C e na letra D, ele também vai falar oferecer após rápida avaliação, oferecer a todos água com açúcar. Pessoal, nada, nada mesmo para as vítimas beber ou para as vítimas comer. Cuidem, não vai dar nada, 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 nem bebida, nenhum tipo de alimento, muito menos medicamento, tá? Então, sim, a nossa resposta correta para essa questão será a letra B. Não oferecer alimentos ou bebidas até a ordem contrária dos médicos socorristas. Não oferecer alimentos ou bebidas até a ordem contrária dos médicos socorristas. São medidas que deve-se adotar em caso de acidente, exceto, olha essa palavrinha aqui, eu vou até reescrever ela aqui, ó, exceto. Quando nós temos essa palavra exceto, é o que você não vai fazer, é o que você não deve fazer, é a atitude que você não vai tomar. Então, nesse caso, nós temos as mesmas 4 alternativas, A, B, C e D, porém ele quer o errado, o incorreto, o exceto, o que você não deve fazer no caso, né, de um acidente. Na letra A, ele fala não remover ninguém que apresente sinal de fratura da coluna ou do pescoço, a não ser que haja risco de incêndio. Isso é uma atitude positiva, uma atitude correta, então não é o exceto. Entenderam? Na letra B, ele fala parar seu veículo em local seguro, cuidar de sua segurança ao prestar socorro. Isso também é uma atitude correta, também é uma atitude positiva. Então, não é a alternativa que nós estamos procurando. Na letra C, evitar agir sozinho, pedir ajuda a outros motoristas. Isso também é uma atitude positiva que eu vou tomar em caso de acidente. Então, a atitude errada ou incorreta só pode ser a letra D. Remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Vocês não vão remover as vítimas, não vão tirar capacete de motociclistas, nem dar nada para as vítimas beber ou comer, nem administrar nenhum tipo de medicamento. Então, o errado, o exceto, o incorreto nessa questão aqui será a letra D, porque você não vai remover. Entenderam como é o contrário, como é o inverso? A letra A, a letra B e a letra C são corretas, são atitudes, ó, todas elas são positivas. Agora, a letra D, remover imediatamente, é a atitude errada, ou incorreto, ou exceto, o que vocês não devem fazer. Então, sempre que tiver a presença das palavras errado, exceto, incorreto, o que não se deve fazer, quer dizer que nessa questão vocês têm 4 alternativas, 3 delas estão certas. Uma está errada, é o errado, o exceto, o incorreto. Ele quer que você marque igual está aqui, ó. Ele quer que você marque o que está errado, o que você não vai fazer no caso de um acidente de trânsito, tá? Então, sempre fiquem atentos a essas palavrinhas-chave, porque elas podem definir se vocês vão errar ou acertar a questão na prova. São condições adversas. Letra A, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Letra B, luz, tempo, via e feriado. Letra C,
tempo, colisão e atenção. Letra D, colisão, tempo, clima e depressão. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou acertar essa questão? Olha a dica que eu vou dar para você. Lembre do número 8. Anotem aí. Condições adversas e coloque lá o número 8. Não é 88 não, tá, pessoal? É só o número 8. O número 8. Por quê? Contem comigo. Letra A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8. Letra C. 1, 2, 3, 4. Letra C, não, letra B. Agora letra C. 1, 2, 3. Letra D. 1, 2, 3 e 4. Qual que tem 8? Letra A. Então, letra A é a nossa resposta correta. Primeiro, ele pode perguntar da definição. Condições adversas são os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho de vocês na direção. Se ele perguntar quais são, lembre-se do número 8. As condições adversas serão 8. Iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. É difícil lembrar de todas? Eu vou misturar com a atenção, que vem lá dos elementos básicos da direção defensiva. Eu vou misturar tempo e clima, que nada mais é que a mesma coisa, e vai fazer uma confusão. Então, eu vou lembrar que são 8. 8 itens e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Acertei a questão. Viu como é simples? Muitas das vezes as questões nós erramos por falta de interpretar, por ter dicas que nos levem a entender qual é a nossa resposta correta. Então, se falar de condições adversas, são 8 itens. Nunca mais vocês vão esquecer dessa questão. Bom, agora, né, vamos falar de ofuscamento e vamos falar de chuva. E ele quer saber, são respectivamente condições adversas de. Pessoal, existem algumas palavras na prova que vocês precisam saber para poder acertar a questão. Por exemplo, respectivamente. Respectivamente quer dizer na ordem. A ordem correta. Primeiro, ele quer o ofuscamento. Depois, ele quer chuva. Certo? Digamos que aqui fosse o número 1 e aqui fosse o número 2. Respectivamente, 1 e 2. Por quê? Porque o respectivamente, ele vem de ordem, na ordem que ele colocou ali. Então, o que vem primeiro? Primeiro vem o ofuscamento. Depois vem a chuva. Entenderam? Então, respectivamente, é ordem, na ordem que ele deu. Não é aleatório. Primeiro chuva, depois ofuscamento. Não. É na ordem que ele deu. Primeiro ofuscamento, depois chuva. Tá. Na letra A, ele fala em tempo e trânsito. Na letra B, luz e tempo. Na letra C, luz e trânsito. E na letra D, trânsito e estrada. Bom, ofuscamento e a penumbra são condições adversas de luz ou de iluminação. Ofuscamento é o excesso de luz e a penumbra é a falta. Sabendo que na ordem ofuscamento tem a ver com luz, eu posso descartar as alternativas que não começam com luz, que vai ser a letra A e a letra D. Tempo é tudo que está relacionado com o clima, que é justamente o segundo item, chuva. Chuva, neblina, garoa, vento, cerração, geada, granizo, está relacionado com o clima, está relacionado com o tempo. Então, a resposta correta será a letra B, luz, que é o ofuscamento, e tempo, que é chuva, certo? A letra C, trânsito, pessoal, trânsito é tudo o que transita, o que circula sobre a via. Via é a superfície, é o chão por onde transitam pessoas, veículos e animais. E as pessoas, veículos e animais transitando sobre a via, aí são condições adversas de trânsito, beleza? Próxima questão. Bom, essa aqui eu já contei para vocês, né? Então vai ficar fácil de vocês lembrar. Penumbra é uma condição adversa do quê? A, luz. B, veículo. C, tráfego. Essa condição nem existe, tá, pessoal? Já vou até riscar aqui. Ou letra D, tempo. Bom, condição adversa de veículo é tudo que está relacionado com os defeitos do veículo.
um pneu careca, um freio falhando, um limpador que não funciona, um pisca que está queimado. Tempo, nós já vimos que é tudo que está relacionado com o clima, chuva, neblina, garoa, cerração, então não é. Então, só sobrou a luz. Luz é condição adversa, aliás, penumbra é condição adversa de luz. Penumbra é a falta de luz, enquanto o ofuscamento é o excesso de luz. E aí, gostaram da aula? Deixa aqui embaixo nos comentários se você já conhecia todas essas sinalizações, se você sabia que as ordens do agente prevalecem sobre as demais. E, claro, já curta esse vídeo, já se inscreve aqui no canal se você gostou e compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal aí com todo mundo. Gratidão a todos pelo carinho. Continuo desejando a vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas, realizações para a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça, se ninguém acredita em você, eu acredito, e além de acreditar, eu estou sempre orando pela vida de todas as pessoas que passarem aqui por esse canal. Então, um abraço carinhoso a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.